E o tema proposto para hoje é Legados do Natal, paz, perdão e comunhão. Vocês vão notar que eu não vou falar tanto de perdão e comunhão como de paz, mas a ideia de perdão e comunhão, ela está implícita naquilo que vai ser falado. Então, esse tema está baseado no texto de Lucas, que está no capítulo 2, versículo 13 e 14. Eu vou ler na versão NVI, que é onde esse texto está mais bem fluido. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. Aqui é um anjo só, louvando a Deus e dizendo, né? Esse com o anjo é um anjo só, mas apareceu uma multidão do exército celestial junto com ele. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Aqui, o contexto, né? Jesus havia acabado de nascer, então um anjo aparece a alguns pastores de ovelha ali numa região próximo a Belém. E esse anjo, ele anuncia dizendo, lá no versículo 10, Não tenham medo, pois eu trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, depois disso, o anjo ele explica como eles devem encontrar o bebê na manjedoura, envolto a panos. Então, acontece essa cena que nós lemos aqui no início. Aquele anjo que ele estava sozinho, de repente, ele aparece nessa cena com uma multidão do exército celestial, louvando o nascimento do Salvador, o nascimento de Cristo. E um parênteses aqui, e vale destacar isso, irmãos, que cena linda aqueles pastores de ovelha puderam presenciar. Imagina você ali, ver uma multidão de anjos louvando o nascimento de um bebê que seria o Salvador do mundo. Fala a verdade, esses pastores, eles foram privilegiados de ver uma cena tão sublime. E aqui, nesse texto, nós vemos um dos 4 cânticos do livro de Lucas. E é importante a gente destacar também esses 4 cânticos. O primeiro cântico é o cântico de Maria, mãe de Jesus, que está lá em Lucas 1, 46 ao 55, que é conhecido em latim como Magnificat, que significa engrandece, magnifica, que é derivado da frase a minha alma engrandece o Senhor. Esse é o primeiro canto. O segundo canto é o cântico de Zacarias, que é o pai de João Batista. E está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 68 ao 79, que é conhecido em latim como Benedictus, que significa bendito. E é derivado da frase, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E o terceiro cântico, que é o que nós estamos falando nessa manhã, é o cântico dos anjos, conhecido em latim como Gloria in excelsis, que significa glória nas alturas. E por último, nós vemos o cântico de Simeão, que já foi até falado em uma das pregações. Simeão era um homem piedoso e justo, que vivia em Jerusalém e esperava a vinda do Messias. Essa referência está lá em Lucas 2, do 29 ao 32. E esse cântico ele é conhecido no latim como Nunca Dimittis, que significa agora despede. E é derivado da frase, agora, Senhor, despede o teu servo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Por que eu falei desses cânticos? Esses cânticos, eles são fundamentais na narrativa de Lucas. E eles têm sido utilizados
ao longo dos séculos na liturgia cristã. E para quem gosta de louvor, né, nós vemos muitos louvores com esses nomes em latim, né, Magnificat, Benedictus. Quem gosta aí de Projeto Sola sabe bem do que eu estou falando. E outros grupos que também cantam essas músicas com esses nomes. Normalmente, esses cânticos, eles exaltam temas como a fidelidade de Deus, a vinda do Salvador e a redenção da humanidade. Mas voltando para o texto em questão, vale a gente ressaltar o que é falado pelos anjos. Além de, obviamente, um louvor a Deus pelos seus feitos, os anjos, mais do que isso, eles declaram o propósito do nascimento de Jesus. Quando eles dizem glória a Deus nas alturas, basicamente eles estão declarando que a encarnação de Cristo glorifica a Deus tanto nos céus como na terra. Segundo, esse nascimento, ele implica na paz de Deus. Porém, como nós já sabemos, essa paz não é dada a todos os homens de imediato, mas somente àqueles que Deus concede o seu favor. Não é uma paz imediata de harmonia mundial, né, que é aquilo que às vezes todo mundo deseja, mas sim um convite a uma paz interior, uma paz espiritual e a comunhão com Deus. Por isso Jesus, ele diz aquele texto célebre que está lá em João 14, 27, que é: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Em outras palavras, Jesus está falando, a minha paz é diferente daquela que o mundo oferece. E é a mesma ideia que está contida em Romanos 5:1, e é dita por Paulo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, ou seja, uma vez que eu criei e sou justificado, temos paz com Deus, por causa do quê? Daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Resumindo, aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como seu Senhor, como Senhor de suas vidas, recebem esse favor de Deus. Então, de forma bem simplista, é isso que o texto aqui em Lucas quer dizer, né? Mas nós vamos ver os legados que o Natal nos traz, que é o que eu disse no começo, que é paz, perdão e comunhão, mesmo sem falar detalhadamente sobre cada um. Porém, nós vamos fazer isso por meio de um outro cântico, que é considerado por muitos estudiosos como um dos hinos da igreja primitiva, que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Agora eu vou ler pela NVT, tá? Os irmãos lá devem sofrer, né? O irmão cada hora ele lê uma versão. Então, Colossenses 1, do 15 ao 20, antes de a gente ler, irmãos, foi de propósito expor esses cânticos em Lucas, e agora expor um cântico da igreja em Colossenses, né? Você deve estar falando, mas por que é um cântico? Paulo que escreveu, como que é um cântico? Os estudiosos entendem que essa parte do 15 ao 20, pela forma que é escrita, era um cântico da igreja cristã, né? Que Paulo cita ali, a igreja de Colosso. E isso é visto, o louvor a Deus, ele é visto em toda a Escritura. E Paulo, ele recomenda isso em Efésios 5,19, quando ele diz, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Sabemos que podemos louvar Deus das mais diversas maneiras, até tomando um simples suco de laranja nós podemos louvar a Deus. Mas aqui fica claro a ideia de louvar a Deus por meio de salmo, hinos e cânticos espirituais. Então agora nós vamos ao texto que está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 20,
que diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Olha a ideia de paz. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes. Olha a ideia de perdão e comunhão com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse texto ele é uma coisa espetacular. São tantas as características de Cristo que são citadas que, se a gente fosse falar detalhadamente cada uma, daria 2, 3 horas tranquilamente. Porém, nós vamos começar de trás para frente. Mas nós vamos destacar primeiro o versículo 21, que na verdade está depois desse cântico. Lá no versículo 21, esse versículo ele nos mostra a condição anterior que nós nos encontrávamos. O texto diz assim: vocês antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, separados por seus maus pensamentos e ações. Essa era a nossa condição antes de conhecer a Cristo. Ou é a condição de quem não conhece a Cristo, que é qual? Inimigo de Deus. O pecado entrou no mundo e causou uma ruptura entre o homem e Deus e toda a criação. Paulo vai dizer aquele texto que todos nós conhecemos, onde todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Porém, lembra que os anjos agora, com o nascimento de Cristo, eles declaram o quê? Glória a Deus nas alturas. Por meio do nascimento de Cristo, morte e ressurreição, podemos novamente ter acesso à presença do Pai. Agora, o muro que era de inimizade, que nos separava, foi derrubado por meio de Cristo. Mas por que tudo isso? É a pergunta que fica. E a resposta é: por causa da supremacia de Cristo. Isso tudo, o Natal, só foi possível devido a quem Cristo é. E é isso que o cântico de Colossenses vai deixar bem claro. Jesus Cristo não é um homem qualquer, não é só mais um homem que nasceu. Jesus Cristo é, antes de mais nada, o Filho de Deus. Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. E Paulo vai explicar isso de uma forma maravilhosa. Ele começa falando, e agora a gente vai destrinchar cada versículo. Ele começa falando no versículo 15 que o Filho é a imagem do Deus invisível. Nós sabemos que Deus é o quê? Deus é espírito. E ninguém pode ver a Deus. Mas o Filho se encarnou na imagem do Pai. E isso fica claro naquela passagem que está lá em João 14, quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus, de forma irônica, fala: poxa, Filipe, você está tanto tempo comigo e você pede para eu te mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
Então, na pessoa de Cristo, nós enxergamos a pessoa do Pai, pois Cristo é o ser humano perfeito. Então, a primeira coisa que Paulo começa destacando é que o Filho é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a revelação de Deus, é o representante de Deus nesta terra. E Cristo, além disso, ele é o supremo sobre toda a criação. Em algumas Bíblias vai estar escrito que ele é o primogênito de toda a criação. E o que isso quer dizer? Porque às vezes a gente lê que Cristo é o primogênito da criação e dá ao entender que ele é o primeiro da criação. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Porque Jesus não pode ser o primeiro da criação, porque Jesus não foi criado. Jesus é um ser eterno, Jesus foi gerado na eternidade. Quando o texto diz que Jesus é o primogênito da criação, o texto está querendo dizer que toda a criação foi herdada por Cristo. O Pai deu toda a criação por Cristo. Então, tudo que existe, tudo que foi criado sem Cristo não existiria. Então, aqui nesse primeiro versículo, o que nós vemos? Que Jesus Cristo é o Senhor da criação. Ele é supremo sobre toda a criação. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o Senhor da criação. No versículo seguinte, diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui nós vemos Jesus Cristo como o agente da criação. Todas as coisas são criadas por ele e para ele. Tudo que foi criado começa em Cristo e termina em Cristo, ou terminará em Cristo. E olha como isso é claro, que é a mesma ideia que João tem no início do seu evangelho, quando ele diz: no princípio, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Tudo foi criado por meio de Cristo. Cristo é o agente criador. Continuando. Então, Cristo é o Senhor da criação e Cristo é o agente criador. Versículo 17. Ele existia antes de todas as coisas, que é o que já foi falado. Jesus ele não foi criado em nenhum momento, ele não começou a existir a partir de um momento específico na história. Jesus Cristo existe antes de todas as coisas serem criadas. Portanto, Jesus Cristo, além do Senhor da criação, além do agente da criação, Jesus Cristo é um ser eterno. E esse ser eterno, ele mantém tudo em harmonia. Algumas versões aí vai dizer que tudo subsiste por causa dele. E aqui é um texto que eu gosto muito, que é a ideia de que Jesus Cristo sustenta todas as coisas. É como se Jesus estivesse com a mão segurando todo o universo, e se ele tirasse a mão, o universo cairia, não existiria. E esse texto, para mim, é muito importante porque me dá mais certeza e mais confiança na minha fé. Porque eu sei que, independente de qualquer situação que eu esteja passando, Jesus Cristo está sustentando a minha vida, em cada detalhe, em cada momento. Esse texto ele deixa claro que nenhum fio de cabelo nasce se não for da vontade de Jesus. Nenhuma folha nasce numa árvore se não for da vontade de Jesus, pois Jesus sustenta todas as coisas. Há uma filosofia humana que diz que Deus criou o mundo e largou o mundo ao ermo, como se não se importasse mais com o mundo, como se fosse um Deus distante.
Mas aqui nesse texto nós vemos que Jesus é um Deus de perto, é um Deus que se importa com sua criação, com cada detalhe. Então, às vezes, quando você tiver com algum problema que você achar que é besta, que ninguém se importa, que Deus não tem mais coisa para fazer, conte seus problemas, conte cada detalhe dos seus problemas para Deus, pois Ele se importa com cada detalhe e Ele sustenta a nossa vida. Então, dos versículos 15 ao 17, mostra Jesus Cristo como o Senhor da criação, agente da criação, um Deus eterno e um Deus sustentador. E aqui nesses versículos fala sobre Jesus, sobre a criação. E agora o detalhe do texto. Agora, do versículo 18 ao 20, vai falar de Jesus, ele vai ser mais específico. Ele vai falar de Jesus sobre o povo dele, que é a igreja. E o texto vai falar que Jesus ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Aqui Jesus é o Senhor da igreja. E essa ideia de Jesus ser a cabeça do corpo é que, obviamente, um corpo sem cabeça não tem vida. E aqui nos arremete a ideia de relacionamento. Cristo só é o Senhor da igreja quando há relacionamento com o nosso Senhor. Uma vida de comunhão, uma vida de gratidão, uma vida devota ao Senhor Jesus. E isso vai ser embasado nos próximos versículos. Na próxima parte do versículo 18, nós vamos ver Jesus sendo a cabeça do corpo na ressurreição. No versículo 19, nós vamos ver Jesus sendo a cabeça do corpo na sua divindade. E nós vamos ver no versículo 20, Jesus sendo a cabeça do corpo na obra da salvação. Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o texto a seguir diz que ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aqui é um dos propósitos desse texto, mostrar que Jesus é o primeiro em tudo, que ele tem a primazia. E quando você lê esse texto numa primeira vez, você fala, Jesus é o primeiro da ressurreição. Né? O primeiro é da ressurreição dos mortos. Aí você fica, mas teve gente que ressuscitou antes de Jesus. Mas o texto não está falando disso. Quando fala que ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, aqui a ideia é que Jesus ele é o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado. E além de ressuscitar num corpo glorificado, ser o primeiro, Jesus é o representante da nova criação. Jesus é quem abre o caminho para a nova criação. Então ele é o primeiro em tudo. Por isso que quando quem crê em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura. Mas Jesus é quem abre esse caminho para essa nova criação. Então Jesus é a cabeça do corpo, é aquele que é o primeiro da ressurreição e quem abre o caminho para a nova criação. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E aqui é Cristo de forma divina. Toda a plenitude habita em Cristo. Cristo é plenamente homem e Cristo é plenamente Deus. Como isso, irmão? Não sei. Não vou conseguir te explicar. Mas então, Jesus tem dupla personalidade? Não. Isso que é o mais lindo, ele é um ser único. Mas nele habita duas naturezas, porque às vezes a gente acha que Jesus ligava a ora humano, ora divino. Não. Ele era um ser único e coexistia essas duas naturezas nele. Por isso que ele não é um simples profeta, ele não é um ser humano qualquer, ele não era só um homem bom. Você ouviu, Jesus era um homem bom. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. E nele habita toda a plenitude, seja humana, seja divina.
Então Jesus é o cabeça da igreja, sendo o primeiro da ressurreição, habitando toda a divindade. E Jesus é a cabeça da igreja porque é nele que contém o mais importante para nós, que é a obra da salvação. E o texto diz, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Aqui vale destacar que quem toma a atitude de trazer a paz e reconciliar com todas as coisas é quem? O Pai. O Pai toma a atitude porque nós somos incapazes de tomar essa atitude por si só. O Pai toma essa atitude fazendo o quê? Entregando o Filho na cruz, por meio do sangue do Filho na cruz. Ele reconcilia, ou seja, ele traz a paz a todas as coisas. Então, na cruz, não somos só nós, os seres humanos, reconciliados. É toda a natureza, é toda a criação. Às vezes a gente olha para o Apocalipse e a gente vê os filmes aí que passam e a gente pensa que a ideia de Apocalipse é só destruição. Mas, na verdade, o fim do mundo é a restauração de todas as coisas. Romanos vai dizer que a natureza geme aguardando o retorno do seu Senhor, porque a natureza não aguenta mais ser destruída por causa do pecado. E quando Jesus vir restaurar todas as coisas, tudo voltará à sua forma original, perfeita e maravilhosa. Então Jesus é aquele que, por meio do Pai, morre na cruz, nasce, morre na cruz e reconcilia consigo, traz paz a todas as coisas, traz a harmonia a todas as coisas. E o texto diz que ele faz as pazes com todas as coisas. Ele perdoa nós. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para perdoar, sendo que um dia Jesus nos perdoou. Eu não preciso te convencer que você precisa perdoar se você estiver com mágoa no seu coração. Quem te convence é o Espírito. Toda vez que eu estou magoado com alguém, o Espírito fica no meu coração. Deus te perdoa todos os dias, a todo momento, e você não consegue perdoar o seu irmão. Quem tem o Espírito de Deus não consegue ficar em paz. Você fica incomodado. Porque o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por isso que os anjos, eles declaravam glória a Deus nas alturas. E tudo isso fez com que Deus nos tirasse de um lugar onde nós estávamos. Lembra qual era a nossa condição? Inimigos de Deus. E nos levar para um outro lugar. E o próprio texto, o contexto vai dizer isso, versículo 14, vamos voltar um pouquinho, 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas. Então olha de onde ele nos tirou. Inimigos de Deus, nos resgatou dos poderes das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O lugar onde ele reconciliou a gente com todas as coisas. Então ele trouxe para o reino do seu Filho amado, e mais do que isso, ele comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E qual que é o resultado disso? Versículo 22 do mesmo texto. Agora, porém, que ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, que é o que já foi dito, olha agora o resultado. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Portanto, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
quem poderá nos acusar? Foi Cristo que morreu por nós. Graças a Deus, porque Cristo nasceu um dia para nos dar todo esse legado de paz, perdão e comunhão. Por meio de Cristo, o caminho foi aberto, esse livre e novo caminho, e podemos chegar ao trono da graça com confiança, sabendo que o Senhor Deus nos ouve e nos recebe como filhos amados, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O inimigo não pode te acusar daquilo que você fez, pode ser o pecado mais grave, mas no momento que você se arrepende em Cristo, o sangue de Jesus te cobre de todo o pecado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Natal, pois ele só faz sentido na vida daqueles que entendem a sua obra de salvação, Pai. Que aqueles que ainda não entendem, Senhor, possam reconhecer o Senhor como Salvador de suas vidas. Que possam viver o Natal de forma mais plena, entendendo a Tua vontade e o Teu propósito. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus porque aquele bebê nasceu numa manjedoura, Senhor. Porque sem Cristo nós não estaríamos aqui, o Natal não existiria para nós, não teria propósito, Pai. Mas graças a Deus que um dia o Senhor nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Por isso eu te louvo em nome de Jesus. Amém.